Boa, rapaziada, acabou agora há pouco, lá no Mineirão, o jogo entre Cruzeiro e São Paulo, em que infelizmente, né, cara, o São Paulo saiu perdedor, o Cruzeiro saiu com a vitória por 1-0 no jogo. E, cara, não tem nem o que falar muito desse jogo, né, cara? Quem viu o jogo provavelmente não conseguiu, não aguentou ver os 90 minutos, porque foi um jogo deprimente, né, cara? E se vocês puxarem as estatísticas, vocês vão ver muito bem o que eu tô falando, né, cara? O Cruzeiro é um time que já não vinha bem das pernas nos últimos jogos, se não me engano, já vinha de 7, 8 partidas sem vencer dentro de casa. E o São Paulo, é claro que tinha essa freguesia que há anos é conhecida pela torcida São Paulina, né, cara, do Cruzeiro entregar pontos para o São Paulo, tanto jogando fora quanto dentro de casa, e a gente tinha essa mesma expectativa para o jogo de hoje, mas acabou não se confirmando. Se vocês puxarem as estatísticas, é claro que o São Paulo teve um jogo melhor, apesar de não ter um jogo brilhante, com muitas atuações individuais de muitos jogadores de São Paulo muito abaixo. O São Paulo ainda assim jogou melhor, né, cara? Por isso que pra mim hoje foi pior ainda essa derrota, foi algo que não poderia ter acontecido, o São Paulo perder pontos diante do Cruzeiro. Eu considero o Cruzeiro um time bem mediano do Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? E mesmo fora de casa, o São Paulo tinha que tirar pontos hoje do Cruzeiro, não podia ter saído perdedor. E o pior de tudo é quando vocês puxam as estatísticas e vê que o Cruzeiro conseguiu sair vencedor por 1-0, sem dar um chute no gol o jogo inteiro. Assim, o São Paulo deu 14 finalizações e 6 no gol, se eu não me engano, porque hoje o Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro, tava um absurdo, tava pegando tudo, né, cara? E o Rafael do São Paulo muito pouco trabalhou, só nos cruzamentos mesmo que ele interceptou, mas chute ao gol não teve nenhum, né, cara? Perdemos com um gol contra do Rafinha e pra mim foi isso que quebrou as pernas completamente do São Paulo, porque tomar um gol contra aos 3 minutos não tem como, né, cara? Tanto que eu nem vi o que aconteceu antes disso, eu liguei no jogo e na hora que eu liguei o jogo, tinha acabado de sair o gol, tava sem entender nada ainda do que tava acontecendo, tá ligado? Porque com 2 minutos e 30 tomou um gol contra, poderia talvez ter sido levado ao VAR, porque o jogador que meio que não dividiu, porque o Rafinha foi meio infantil no lance, né, cara? Não avaliou o risco que poderia ter cabeceando para trás, mas o jogador meio, caso tivesse uma disputa ali, poderia ser levado ao VAR, poderia ter considerado uma participação no lance, e o gol poderia vir a ser anulado, né? Mas isso não aconteceu, eu concordo, o gol foi legal, né, cara? E o Rafinha foi criança no lance, ele cabeceou para trás, e é óbvio que quando você cabeceia para trás, não tenta tirar para outra direção e manda para a direção do gol, é iminente a chance de sair um gol contra, né, cara? Foi o que aconteceu, e foi o que quebrou as pernas do São Paulo, tanto que o São Paulo não fez uma partida ruim hoje, algumas atuações individuais, que eu não preciso nem mencionar o nome, porque já deve estar gravado, né, na cabeça de vocês, que me incomodou, como a do próprio Rodrigo Nestor, que nem se fala aquele gol perdido que ele teve, se eu não me engano, na metade ali do primeiro tempo. Cara, um gol inacreditável, perder um gol daquele, um jogador profissional não tem como perder um gol desse, tá ligado? Porque o pior de tudo é que ele nem perdeu o gol, ele nem conseguiu finalizar, tá ligado? Resolve tudo, ele nem conseguiu finalizar, porque o Rafael Cabral fez uma primeira belíssima defesa em um cabeceio do Caleri, e o Rodrigo Nestor pegou o rebote e, cara, simplesmente ele espirrou a bola e recuou pro goleiro. Foi ridículo, porque na minha opinião o São Paulo fizesse esse gol e no primeiro tempo ainda, empatasse o jogo, voltasse pro segundo tempo, tinha muita chance de ainda assim conseguir a virada. Mano, vendo que o Cruzeiro não teve forças durante os 90 minutos pra poder ameaçar o São Paulo, tá ligado? Então o São Paulo perdeu pra si mesmo, diria, né, cara? Perdeu pra si mesmo e não pro Cruzeiro. Mas tem outros nomes, é claro, que a gente pode mencionar, como o Alisson, que é o jogador que eu não entendi até hoje. O Rio São Paulo foi lá e contratou ele porque até hoje ele não agregou em nada para o São Paulo e continua sendo dessa forma. A gente tem opções muito melhores do banco de reservas, eu nunca entendo o porquê dessa insistência no Alisson, que hoje fez mais uma partida apagadíssima, né, cara? Sempre que ele, ou ele toca pra trás, ou ele tenta dar um drible que a bola vai pra lateral, mas nunca faz algo que realmente agregue em alguma jogada, algum cruzamento que leve perigo. Ele nunca faz nada do tipo, né, cara? Quando ele acertou algo, o Nestor me fez o favor de errar aquele gol, né, cara? Muitas atuações ruins também, como a do Mendes, que não se encontra ali na posição de primeiro volante, né, cara? O Papo Maia fez uma partida decente, mas o Mendes não vinha tendo sequência e hoje teve a oportunidade que, com a suspensão do Gabriel Neves e também não correspondeu, na minha opinião. O Wellington Rato teve alguns lances ali que foram um pouco interessantes também. Mas no geral, cara, não tem muito o que dizer. O São Paulo jogou melhor do que o Cruzeiro, isso é fato, né, cara? Mas perdeu pra si mesmo, né, cara? Perdeu pra si mesmo, teve esses lances pontuais que não conseguiu aproveitar e o segundo tempo foi o que foi, né, cara? Por isso que eu falei, se o Rodrigo Nestor tivesse aproveitado essa oportunidade, com certeza a gente ia ver um segundo tempo completamente diferente. Caso o jogo fosse com 1-1, os dois times iriam partir pra ataque, o Cruzeiro dava com 10 na defesa no segundo tempo e o São Paulo não tem poderio de ataque nenhum, não conseguiu oferecer muito perigo, né, cara? Só nos últimos minutos ali que teve alguns lances perigosos, que talvez ali com a entrada do Marcos Paulo ele tenha acendido um pouco, né, cara? Mas a maior parte dos jogadores ali realmente
realmente não conseguiu corresponder em absolutamente nada, né, cara? O meio de São Paulo ali é ridículo. Pra mim, já é pra ontem, já que o Dorival Júnior para os próximos jogos tem que ir com o Rodriguinho ali, que tá tendo boas atuações, eu não entendo por que ele não recebe minutagem. Temos jogador, o próprio Marcos Paulo, que ele mesmo fazendo a função do Alisson, pra mim, agregaria muito mais do que o Alisson ali, que não faz absolutamente nada. Qualquer jogador, né, cara? Qualquer jogador agregaria muito mais do que o Alisson ali. É algo inegável, né, rapaziada? É algo inegável. Mas no geral mesmo, o São Paulo fez uma boa partida, fez uma partida ok, com exceção do segundo tempo ali, que se você conseguiu ver o segundo tempo e não sentiu um pouco de sono, você realmente, cara, não tem como, né, cara? O segundo tempo o São Paulo ali foi bem fraco e o Cruzeiro é um time bem fraco também, na minha opinião. Então o São Paulo não podia ter saído derrotado no jogo de hoje, né, cara? O Rafael hoje muito pouco trabalhou, a zaga também não teve muito trabalho, né, cara? A zaga não teve muito trabalho. E vocês vê o nível do time quando o Beraldo, nos últimos minutos, tem que ficar armando a jogada do time, né, cara? Porque a gente não tem um armador, que é o que falta nesse time. Muitas pessoas criticam o Caleri, porque o Caleri, apesar dele ser muito brigador, ele não tem tido bons números esse ano de gols, em participações de gols, mas, cara, São Paulo sem criador, sem um cara que bote a bola no chão, que pense, e que consiga fazer um ataque, consiga jogar a bola na cabeça, ou dar uma chance de ataque ali pro Caleri, é bem difícil a gente contar com algum tipo de gol, porque o torcedor do São Paulo ali que tava vendo o segundo tempo, com certeza já sabia, né, cara, que o time não iria fazer o gol, não iria, né, cara, não iria empatar, e, cara, só que se vocês saíssem pra ir no banheiro, vocês iam tranquilo que quando vocês voltassem, vocês tinham certeza que não iam perder o gol do São Paulo, porque o São Paulo não tava conseguindo, o São Paulo não sabe jogar perdendo, né, cara, é quando joga fora de casa, porque não tem aquele calor da torcida e tudo mais, como é no Morumbi, e com a falta de alguns jogadores aí fica ainda mais impossível, né, cara. Hoje no Mineirão, o São Paulo não soube jogar em cima do adversário, se botasse muita pressão ali no Cruzeiro, com certeza uma hora fazia, né, cara, porque o time do Cruzeiro tava meio perdido, tanto que nessas oportunidades que o São Paulo teve, faltou muito mais poder de finalização, porque apesar do Rafael ter feito muitas defesas, a maior parte das defesas foram defesas bem simples. O São Paulo arriscou alguns chutes de longe ali, sem muita qualidade, sem qualidade nenhuma, diria eu, né, cara? E saiu perdedor hoje, né, cara? Infelizmente. E espero que o São Paulo melhore muito para os próximos jogos e o Dorival Júnior comece a ver essas coisas, né, cara? Essas questões que há muitos jogos já estão sendo debatidas. A presença ali do Alisson, que, cara, ele sempre tá ali presente no meio de campo. E se vocês me lembrarem qual foi o último gol dele e a última finalização, a última assistência, eu nem lembro também, né, cara? E tem contratações que o São Paulo fez nesse ano, nos anos anteriores, tem contratações que estão dando muito certo, como a do Caio Paulista, o Michel Araújo também, que não tem recebido oportunidade, eu não lembro se ele tá machucado ou coisa do tipo, mas, cara, negociações também péssimas, que foram feitas, que o Rogério Ceni bateu no peito e insistiu, que foi a vinda do David, que, cara, ninguém tira da minha cabeça que ele é um jogador péssimo. Hoje ele entrou descansado, parecia que ele tava jogando, além de ter jogado os 90 minutos, parecia que ele tinha jogado um jogo antes ainda, porque tava morto já, né, cara? Parecia que ele vinha de 3 jogos seguidos jogando, porque o cara entrou no final do segundo tempo pra botar uma velocidade, pra dar algumas chances de contra-ataque para o São Paulo. Ele que é forte fisicamente, cara, tem todas as características boas para um ponta que tem a velocidade, é forte fisicamente. Então, cara, como não dar certo, né, cara? O problema é que ele é ruim de bola, né, mano? Aí chegou lá, fez falta, tomou amarelo. Pelo amor de Deus, né, cara? Agora vocês vão falar, vocês têm que ser gratos porque ele fez um gol lá contra o Goiás, né, cara? Fez um gol contra o Goiás em que ele tava praticamente sozinho na frente do gol. É o mínimo, né, cara, que a gente poderia se esperar dele, porque tecnicamente é um jogador muito fraco, né, cara? E quando você vê que o Dorival já olha pro banco e, cara, tá perdendo de 1-0 e tem um David pra colocar no jogo, aí vocês já sabem que, obviamente, não vai dar certo, né, cara? Quando ele optou ali, como eu falei pra vocês, pelo Marcos Paulo, pelos alguns outros jogadores, aí até deu uma esperança para o torcedor de São Paulo que talvez pudesse sair com um placar melhor, mas infelizmente, né, cara, não aconteceu, né, rapaziada? O São Paulo também caiu no jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro fez o que quis, conseguiu fazer a cera, o São Paulo fez o jogo que o Cruzeiro quis, o Henrique Dourado mesmo quando tava na área lá, o David foi tirar ele da jogada, é óbvio que ele tava esperando só isso pra conseguir ganhar num tempo adicional, e foi o que aconteceu, né, cara? O São Paulo, nos 8 minutos que teve, não conseguiu dar muito perigo, e não conseguiu abafar o Cruzeiro, né, cara? Mesmo perdendo o jogo, e acabou saindo derrotado, né, rapaziada? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse jogo, o que você achou da derrota do São Paulo, se você acha que o São Paulo merecia algo melhor, merecia um resultado melhor, ou se a derrota acabou sendo o mais justo, né, cara? Eu acho muito difícil você imaginar isso, mas o Cruzeiro, o jogo que o Cruzeiro se propôs a fazer, logo no começo já saiu vencendo, e depois só foi realmente se defender, e deu certo, né, cara, no final das contas. Caso o Rafael não tivesse feito esse gol, com certeza a gente ia ver um jogo completamente diferente, e eu diria pra vocês que a chance de São Paulo sair vitorioso era bem maior, né, cara? Bom, rapaziada, ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, né, cara? Um vídeo que foi um pouco mais desanimado, né, cara, porque o São Paulo acabou perdendo, infelizmente, pro Cruzeiro fora de casa, mas esperamos
que no próximo jogo tudo se resolve, o São Paulo volte-se ao caminho das vitórias. Lembrando, deixa seu like aqui, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e falou!